Para mim, esse dojo, né, é a realização de um sonho. Então, eu trabalho com Aikido, pratico Aikido há 30 anos e trabalho com Aikido há quase 25 anos, profissionalmente. E esse dojo foi a concretização de um sonho meu, mas também coletivo, né? A gente tem alunos aqui da turma de criança, que o mais novo tem 5 anos, e tem alunos que tem já treinando aqui com a gente, que tem 81 anos. Então, você tem uma gama enorme, né, de idades, tem uma gama enorme de todos os gêneros, e é um dojo que tem, por princípio, estar aberto a todos e a todas para dar condições de vocês treinarem. Aqui é o Senmeikan Dojo, fica localizado na Rua Vergueiro, número 7428. A Rua Vergueiro é uma das ruas mais tradicionais e conhecidas de São Paulo, e ele fica próximo do metrô Alto do Ipiranga, também como do metrô Sacomã e do terminal Sacomã, que fica também na linha 2 verde. Esse é um dojo tradicional de Aikido, a gente só tem essa arte marcial, é voltado somente para essa prática. Ele fica aberto basicamente o dia todo, da manhã até a noite. Vamos lá conhecer. Como é de costume e tradição no Japão, aqui é o local onde você tira o seu sapato, deixa aqui no dojo e daqui para frente você fica descalço. Então, você chega aqui, você tira o seu sapato, coloca na sapateira e aí daqui para frente você pode ficar descalço e entrar dentro do dojo. Todo esse piso da área do dojo, que não é da área do tatame, é um piso de madeira, é um piso natural, então você, ao pisar, não sente frio, você sente mais agradável. E também é como é tradicional, né, no Japão, quando você entra nos lugares, geralmente é um piso de madeira também. A gente tem uma área de tatame de quase 170 metros quadrados, com um espaço bem amplo, um pé direito de mais de 5 metros, o que permite você treinar armas, treinar as técnicas de projeção altas, sem ter perigo de acertar o teto. Esse é um tatame olímpico, foi o mesmo usado nas Olimpíadas do Rio, e é um tatame que foi fabricado por uma empresa chamada Tatame Yamamura, é a empresa mais tradicional de tatame do Brasil, é o top de linha, permite você treinar, cair sem se machucar, ele tem uma boa resistência, ele não afunda, mas ao mesmo tempo também quando gera impacto ele absorve muito bem, o que permite pessoas de todas as condições treinarem, evitando o máximo risco de lesão. Com o meu mestre, com o Ono Sensei, ele sempre cuidava do jardim lá na Rapa, então eu acabei com ele aprendendo o gosto de tomar conta das plantas. Então aqui ele simula um pouco um jardim tradicional japonês, tem uma lanterna tradicional japonesa, tem essas pedras, tem essa bacia, essa fonte de água, e também tem as orquídeas. Elas vão crescendo aqui, passa para o altar, depois volta para cá, e aí tem esse jardim também suspenso, eu e os alunos que tomamos conta. Esse é um jardim que vem vários passarinhos, eles ficam cantando, já chegou até ter um gavião aqui uma vez, passa também bastante gato, tem bastante animais que transitam por aqui. Nessa área externa tem uma churrasqueira, a gente sempre usa ela quando tem as festas no dojo, e aí é um lugar agradável, porque quando tem as festas a gente pode cozinhar, preparar as coisas, e especialmente fazer um churrasco para todo mundo partilhar. Aqui é tradicional dentro das artes marciais japonesas, e no Aikido não é diferente, e aqui no Senmeikan muito menos. Termina o treino, a gente faz sempre um soji, uma faxina. Então, ao terminar o treino, a gente vem aqui, uma área que você tem as vassouras para limpar. Uma das características das artes marciais
japonesas, e uma das grandes características aqui desse dojo é a limpeza. Está sempre tudo muito limpo, tudo muito asseado, porque é um reflexo da prática, né? O fundador do Aikido falava que Aikido é misogi, é uma purificação, uma limpeza do seu corpo, mas essa limpeza também tem que ser feita não só metaforicamente, você tem que estar mantendo essa limpeza, essa higiene realmente, não só no dojo, mas no seu gi, no seu corpo, fazendo esse misogi de forma concreta. Um dos grandes diferenciais do dojo são essas grandes portas e janelas que a gente tem, que formam uma ventilação natural. Mesmo quando essas portas estão fechadas, são umas portas de vidro e permite ter uma vista interessante, e elas também têm uma distância enorme do tatame, então não tem nenhum perigo de você cair e bater. Além da vista, permite essa ventilação natural, não fica um ambiente fechado e torna a atmosfera, né, o clima para a prática mais agradável. Esse é o kami-sa, o shoumen do dojo. Ele foi desenvolvido, né, de uma forma bem tradicional japonesa, então a base é uma base de madeira e tem essa caligrafia original, escrita por um grande amigo e mestre de Shodo e grande mestre de Aikido, que é o Ivan Mello. Aqui está escrito Aikido. Ele também fez aquela caligrafia que está escrito Yume, que significa sonho. Eu lembro muitas vezes do meu mestre, o Ono Sensei, dizendo que quando a gente morria, você despertava, que talvez a vida fosse um sonho. Então, é uma representação de tudo isso, né? Quando a gente chegou aqui nesse imóvel, né, as janelas eram bem pequenas, então a gente abriu o máximo possível. Como aqui, claro, não dá para ser como na outra parede, a gente manteve aqui um tatame protegendo, né, toda uma estrutura de concreto, só que você tem uma janela de mais de 2 metros, o que permite uma boa iluminação, uma boa ventilação, porque a ideia da prática é você tentar estar integrado o máximo com o ambiente natural. Então, aqui você tem acesso a uma boa ventilação, à luz. Com isso, na sua prática, a gente não precisa ficar ligando toda hora o ventilador, não precisa ficar ligando toda hora as luzes, não só pelo fato de uma economia, mas é o fato para você tentar estar o máximo possível integrado com o meio, né? E claro, permitir que o meio também possa ser confortável para você. Aqui é um dos vestiários, é o vestiário feminino, tem uma porta de correr, né? A ideia era criar como se fosse shoji, né? Aquelas portas tradicionais japonesas. Então, a gente entra, aqui já tem um espaço para as pessoas poderem deixar as suas coisas, uns gabinetes. Tem essa estrutura. Isso aqui, as próprias alunas que colocaram para facilitar, para elas deixarem as coisas delas, né? Os hakamas para tomar um ar, também tem produtos de higiene que podem deixar. Aqui a gente tem 2 sanitários, com espaços bem amplos, e 2 chuveiros para as mulheres poderem praticar, treinar, depois podem tomar um banho, especialmente de manhã, muitas tomam banho e depois saem para trabalhar, porque a gente tem treinos das 7 às 8 e 8 às 9, então é bem comum, as mulheres vêm, treinam, tomam banho, vão trabalhar, ou mesmo à noite, muitas chegam, às vezes chegam, querem tomar um banho antes de treinar e treinam, às vezes chegam, treinam, tomam banho e depois voltam para a sua casa, então é um dojo que permite ter essa condição. Aí aqui, logo abaixo da escada, né, a gente deixou esses kettlebells e esses pesos. O kettlebell é um equipamento que eu acho muito interessante para criar uma estrutura no seu corpo, para quem faz Aikido e outras artes marciais, porque é um tipo de peso
que você tem que usar de forma balística, então trabalha muito força, potência, que são elementos que para qualquer arte marcial é necessário você ter. E permite uma gama de exercícios criativos, usando o corpo inteiro, não só seu corpo como uma parte. Então você aprende a integrar o corpo inteiro e acredito que é um tipo de conhecimento que tem uma transferência muito grande para as artes marciais e especialmente para o Aikido. Aqui, né, além dos treinos da prática regular, que a gente chama de Pangeiko, né, os treinos que estão na grade horária do dojo, é um dojo que fica em tese aberto. Então, os alunos, entre os treinos, também praticam. Eles fazem a sua prática individual. Então, tem gente, às vezes, que fica aqui meditando, tem gente que fica aqui praticando, tem gente que fica aqui se alongando, tem gente que fica aqui treinando Aikido. Então, não é somente o horário dos treinos, mas além dos treinos, é um espaço aberto para as pessoas praticarem. Subindo aqui, a gente vai ter um dos quartos, no dojo são 2, é um espaço que tem quase 10 metros quadrados. Esse é o tatame mesmo tradicional, né? Os alunos também vêm aqui para descansar ou para conversar. Muitos acabam trabalhando de coworking aqui, quando tem uma reunião, termina o treino, eles vêm, se reúnem. E aqui dentro é onde a gente deixa as armas do dojo. Optei por deixar as armas aqui, para que o dojo ficasse limpo e também tivesse uma seção de amplitude maior no tatame. Então, quando tem o treino de armas, a gente pega as armas e leva lá para baixo. Essa ideia eu tirei lá do Rombo Dojo. Quando você tem no Rombo Dojo, as armas não estão nas paredes do dojo, então dá uma sensação de que você tem mais espaço. E aí, quando você vai fazer qualquer coisa com armas no dojo, lá no Rombo, eles tiram as armas lá do depósito. E aqui a gente faz uma coisa parecida. Aqui é a área de convivência do dojo, né? Fora do tatame. É onde todo mundo senta, se reúne e fica. Tem essa estrutura também de cozinha, tem um micro-ondas, você tem essa geladeira e cafeteira. Você tem também aqui essa geladeira, que é a geladeira que as pessoas podem pegar, né? Um isotônico, uma água de coco, tem kombucha, tem esses tipos de energético. Às vezes está bem cansado, a pessoa toma aí e treina. E, inicialmente, aqui foi idealizado para ser o meu local de descanso, como se fosse um escritório. Segue a mesma estrutura do outro. Tem os tatames tradicionais japoneses. Ele é um pouquinho menor, como os tatames às vezes a gente reveza. Aí esse é um espaço também que a gente deixa alguns tatames que vão ser usados para trocar com os tatames lá de baixo do dojo. E aqui é um outro depósito que tem, né? É esse depósito de ferramentas que são necessárias no dojo. O dojo está sempre precisando de manutenção, então tem que ter diversas ferramentas para que a gente possa manter o dojo funcionando e em condições boas para as pessoas poderem praticar. Esse aqui é o vestiário masculino, aí é o mesmo procedimento do vestiário feminino, né? Tem essa porta tradicional shoji japonesa, aí você entra aqui, né? Tem esse espaço amplo, tem esse gabinete para os alunos colocarem as coisas, né, as suas mochilas, as malas, para eles poderem deixar suas coisas irem treinar. Tem esse banco também, que você pode sentar, se trocar. Tem aqui a pia. E aqui, assim como o feminino, também consta com 2 sanitários e 2 chuveiros. Box fechados, amplos, então dá uma privacidade para a pessoa tomar o seu banho, se trocar. E aqui também tem 2 amplos sanitários. Você vai ter toda a sua privacidade, toda a sua para poder fazer as suas necessidades. Para mim, né, o dojo não é somente o tatame. Então, quando eu fui construir o dojo, era fundamental ter vestiários, tanto masculino e feminino, amplos. Então, às vezes vai para os dojos, as pessoas se trocam em lugares muito pequenos, muito apertados, não tem lugar para deixar suas coisas.
ou às vezes tem até um pouco mais para os homens, as mulheres não tem nada. Aqui é um dojo que os dois vestiários têm o mesmo tamanho, são bem amplos, e tem lugares para você deixar suas coisas, não precisa deixar nada jogado no chão, e especialmente você ter condição de você tomar um bom banho, poder usar os sanitários, fazer suas necessidades, tudo amplo e tudo muito limpo, que eu acho que é fundamental, né? Você vem treinar, ninguém vem de dogi, ninguém vem com kimono, então você precisa se trocar, você depois termina o treino, você às vezes tem que trabalhar, ou porque por gosto você quer tomar um banho. Aqui esse dojo permite ter toda essa condição, e especialmente porque a gente também tem alunos que residem aqui, então tem que dar uma condição desses alunos poderem ter um lugar, né, adequado para que eles tomem seus banhos, façam suas necessidades, e acho que isso é fundamental para qualquer dojo de Aikido. Quando eu conheci esse espaço, isso aqui era um grande galpão industrial, era bem diferente, essas paredes ali não existiam, aqui também não era um espaço aberto, você tinha como se fossem uns quartos assim, então a gente chegou aqui e ampliou tudo, quebrou muitas paredes, abriu espaço, né, idealizando para ter um espaço amplo de tatame, um espaço amplo de convivência e ter essas estruturas de vestiários amplas. Foi criado esses mezaninos para que fossem feitos os quartos dos utideshes. Por sorte, o dojo tem recebido pessoas do mundo todo, literalmente, já recebeu pessoas da Ásia, da Europa, de toda a América Latina, já residiu aqui, né, pessoas de fora do país, e que seja um local que cada vez mais possa florescer o Aikido. Foi idealizado com muito amor e idealizado para que dê todas as condições, seja de um aluno vir aqui fazer somente sua prática e voltar para sua casa como um hobby, ao aluno que quer se dedicar ao Aikido de forma muito profunda. E tudo isso foi feito no final da pandemia, né? A gente começou as obras aqui em março de 2021. O Ono Sensei também faleceu nesse período, e eu senti que chegou o momento de eu ter o meu próprio dojo. A pandemia, né, foi um momento de grande reflexão para todo mundo, e teve também uma tragédia pessoal, porque eu tive parentes que acabaram falecendo de Covid, e eu tive essa impressão que não sabia se a gente sequer ia poder voltar a ter contato físico, treinar, ou sequer se a gente ia ter muito tempo, né, de vida. E aí eu decidi que eu não sairia dessa vida sem realizar o meu sonho, que era ter um dojo. Então eu achei esse espaço maravilhoso, num local muito propício, acabei que comprando e montando esse dojo, e acho que eu fiz uma aposta um pouco maluca, mas que se não fosse com essas loucuras, talvez as coisas não acontecessem, que era abrir um dojo no momento que muitos estavam fechando, e acho que isso serviu com estímulo. Então depois, hoje eu vejo vários dojos hoje agora voltando, abrindo, e acho que de alguma forma a abertura desse dojo pode inspirar, se não outros, mas pelo menos inspirar a mim a manter a chama acesa da prática.